A história de hoje fala sobre um cara de sorte chamado Chen Nikuan, um sujeito que, por algum milagre, tem 9 esposas espalhadas pelo mundo. E enquanto ele tá lá, vivendo o sonho, eu continuo aqui, sem nenhuma namorada pra chamar de minha. Depois de passar um tempo cultivando junto com a primeira e a segunda esposa, ele finalmente decide partir em uma jornada para encontrar as outras 7. Como dá pra imaginar, essa viagem não seria nada fácil, cheia de desafios e situações que fariam qualquer um desistir. Mas, antes da parte boa, vale voltar um pouco e ver como tudo começou. Tudo começou com uma garota dizendo pro jovem que ele precisava ir até a família Gao, enquanto amarrava algumas cordas em volta do corpo dele. O homem pede pra esposa pegar leve, mas ela admite que nem molhou o chicote ainda. Chen, mesmo todo amarrado, insiste que queria ir para a universidade, mesmo sem ter passado no teste. Ele comenta que ela ia bater nele de qualquer jeito, mas a esposa apenas o toca e avisa para tomar cuidado. Podia ser uma armadilha. Logo depois, ela muda de assunto e pergunta o que ele faria se uma garota se aproximasse dele. Chen responde que a levaria para um lugar seguro. A esposa o abraça forte, apertando com tanta força que ele até congela de susto. Ele pensa desesperado que precisava da ajuda de Sui, ou acabaria ficando solteiro para sempre. A esposa pergunta o que ele estava escondendo e confessa que também temia que ele fosse para a cidade. As mulheres contam que a 9ª esposa estava no leste e o protagonista fica animado só de ouvir isso. Ele mal podia acreditar que tinha 9 esposas e ainda não conhecia todas. A 9ª, segundo elas, era uma mulher poderosa, famosa no mundo dos negócios. A primeira esposa balança o braço, desfazendo as cordas, e manda ele ir até a casa da família Gao, dizendo que eles o protegeriam e que havia até um contrato de casamento entre as famílias. Chen fica ainda mais animado. De repente, Deus se irrita e pergunta se essa nova esposa seria tão bonita quanto as 2 que ele já tinha. Chen tenta descrevê-las com poesia, mas sua esposa logo lança outra pergunta difícil. Ele não consegue responder e antes que ele diga qualquer coisa, ela começa a contar até 1. Sem tempo para pensar, ela engole uma pílula e a joga na água, o que causa uma explosão enorme. Alguns dias depois, Chen finalmente deixa sua aldeia, avisando a todas as garotas da cidade que estava indo embora. De cima de uma árvore, Deu pergunta se a irmã realmente deixaria ele partir. Su apenas responde que ele carrega o próprio destino, e que se ele estava selado, então aquilo era só o começo. Afinal, um tigre libertado da jaula é sempre imprevisível. Um trem-bala passa pela cidade enquanto Chen viaja, descansando e pensando no futuro. Até que uma garota linda aparece no corredor e chama sua atenção. Coincidentemente, ela deixa o batom cair e se abaixa bem na frente dele. Chen pensa que ela era muito bonita. Embora, claro, não tão bonita quanto as suas esposas. A garota olha para trás e vê a mão dele num gesto meio suspeito, ficando furiosa. Ele chama de pervertido e diz que devia jogá-lo para os cachorros. Antes que a situação piore, o avô dela intervém, dizendo que o garoto não tinha feito nada e que ela precisava ter mais cuidado. O velho então sorri para Chen e comenta que ela não era má, só meio tola, e pergunta se ele estava indo para a universidade. Chen, observando o rosto do velho, percebe alguns sinais de doença. De repente, o idoso começa a passar mal e desaba, com a neta desesperada ao lado. Chen manda ela não tocar nele, dizendo que isso poderia piorar a situação e até causar um choque fatal. A garota chama ele de maluco e tenta ligar para a cabine do trem. O velho cospe sangue e Chen, sem perder tempo, usa o seu poder espiritual para afastar todos. Ele forma agulhas com energia e realiza uma acupuntura que gera uma rajada de vento. Depois de terminar o tratamento, ele se levanta justo quando o trem chega na estação. A garota, em choque, pergunta o que ele tinha feito, achando que o avô não estava respirando e jurando que se vingaria. Mas antes que ela pudesse reagir, o velho acorda. Ele se sentia mais forte e logo percebe que a doença parecia ter sumido. Procurando pelo garoto que salvou a vida dele, ele pede à neta que envie toda a família atrás dele para retribuir o favor. Em uma festa de aniversário, vários nobres estão reunidos. Chen aparece cheio de confiança, dizendo para si mesmo que aquele seria o auge da sua vida, e se pergunta que presente deveria oferecer. Ele pega uma camélia e se aproxima, desejando longevidade ao velho mestre da família Gao. Os convidados olham confusos, ninguém sabia quem ele era. O velho mestre olha para ele, e Chen explica que seu antigo mestre havia salvado a vida dele. O homem fica surpreso, mas o filho arrogante joga o presente fora e exige saber como um desconhecido entrou ali. Chen responde com firmeza, se aquela era a maneira da família Gao pagar suas dívidas. O velho tenta acalmar a situação, pedindo para ele não causar confusão, mas Chen ainda precisava resolver o contrato, então lembra do assunto.
A filha do velho se levanta, curiosa, perguntando como aquilo aconteceu. Chen tentou se lembrar dos detalhes, mas o mestre disse que as coisas haviam mudado e que a família já não era a mesma. A neta declarou que jamais se casaria com alguém como ele. Enquanto o protagonista espera a decisão, o velho diz que tudo não passava de brincadeira e oferece dinheiro como compensação, mandando a neta passar um cheque. As pessoas cochicham zombando dele, mas Chen apenas deixa a bolsa cair. Quando ela toca o chão, o impacto causa um tremor que racha tudo ao redor. Um dos homens da família tenta manter o equilíbrio, mas Chen lança um papel sobre ele, dizendo que não se importava com dinheiro. Depois atiram outro papel contra o líder da família, fazendo bater contra a parede e derrubar pedaços de pedra sobre o velho. O mestre da família grita chamando os guardas para prender Chen, mas antes que qualquer um se mova, o velho Zhang intervém. Ele ordena que parem e avisa que quem tocar em seu benfeitor sofrerá as consequências. Todo mundo fica chocado ao ouvir isso. Zhang agradece a Chen por salvar sua vida e, diante de todos, pede um favor em casamento para ele. Ninguém sabe como reagir, e Chen responde calmamente que pensaria no assunto, o que deixa o velho animado e a meta furiosa. Em seguida, Zhang o leva até seu carro. Chen, com um sorriso leve, diz ao líder da família Gao para aproveitar bem o resto da vida doente. O namorado da neta provoca, dizendo que podia chamar qualquer médico daquela região, mas Chen apenas observa enquanto o carro de luxo se afasta. Mais tarde, Zhang agradece novamente e oferece um presente caro. Chen se lembra do mestre e hesita, achando aquilo demais, mas Zhang insiste que a família pode devolver se quiser. O namorado da neta zomba do valor, mas Zhang joga os presentes fora irritado, dizendo que ninguém deveria ofender Chen. Horas depois, o protagonista chega em uma mansão e entra, já que a porta estava aberta. Uma voz feminina vem de trás de uma cortina, pedindo para ele trazer as roupas. Chen fica confuso, sem saber o que fazer, e pensa que não quer ofender o nono mestre. Ele reflete sobre as habilidades do seu mestre e conclui que seria melhor não deixar ele descobrir nada. Então decide fingir que é uma mulher. Ele leva as roupas para ganhar tempo e começa a sair de fininho. A mulher reclama que ele trouxe as roupas erradas. Chen força uma voz feminina para enganar ela e volta com as roupas certas. Quando está quase escapando, o nono mestre sai do camarim e diz que o zíper das costas está preso. Ele tenta correr, mas é reconhecido. Sem saída, ele se ajoelha, deixando que o mestre o identifique. O mestre se lembrava da carta que a irmã mais velha tinha enviado, mas logo perguntou por que o jovem estava observando enquanto ela trocava de roupa. O protagonista gaguejou, dizendo que foi um erro. A mulher se virou rapidamente, jogando uma faca no ar e ordenando que ele não se movesse. Ela exigiu que ele provasse ser seu discípulo, tirando as calças. O jovem ficou vermelho de vergonha, mas ela não perdeu tempo e insistiu que ele fizesse rápido, então ele acabou tirando tudo na frente do mestre. Kim, percebendo a situação, pediu para que ele deixasse pelo menos a cueca. O protagonista ficou surpreso quando o mestre se aproximou da coxa dele. O mestre percebeu a marca de nascença e começou a tocar repetidamente, estudando cada detalhe. De repente, uma voz masculina chamou a atenção deles e o louro perguntou como a Sui conseguia fazer aquilo. O protagonista se pegou pensando se ele estaria apaixonado pelo mestre. Quando o homem se aproximou com raiva, a loira tentou dar um poncho no protagonista, mas ele bloqueou com facilidade. Ela tentou outra vez com uma cotovelada, que também foi impedida. Por azar, as calças do protagonista caíram e ele acabou caindo no chão. Em cima do homem, o protagonista tentou explicar tudo. Agora em pé, Sui disse que tinha sido um mal-entendido. A loira entregou uma carta convidando ele para o leilão da família, prometendo que juntos eles poderiam chegar ao topo. Mas o telefone do mestre começou a tocar. Um homem na linha dizia que tinha sequestrado a empregada e exigia que a mulher fosse até o hotel. A menina tentou pedir ajuda, mas a mulher amada simplesmente fugiu. O protagonista comentou que aquele homem não era confiável e que fugir na hora certa era essencial. O mestre, então, pediu ao discípulo que a acompanhasse desta vez. Uma hora depois, eles chegaram ao Hotel Paraíso. A protagonista ficou impressionada ao entrar até que as portas de uma sala se abriram, revelando uma cúpula enorme. Sua empregada sequestrada tentava se levantar, enquanto um homem gordo ao lado dela comentava que não era fácil encontrar a senhorita Kim. A protagonista reconheceu duas pessoas na mesa como membros da família Gale, que também a reconheceram. Seu mestre perguntou o que sua empregada tinha feito para ser sequestrada. O gordo disse que compraria a loja por 30 milhões, mas como ela não estava indo bem, reduziria para 10 milhões. Shui se recusou, afirmando que nunca se deve voltar atrás na palavra. O homem insistiu que não havia problema, mas então a ofereceu para passar a noite com ele. Ela respondeu com um tapa na cara dele, deixando todos chocados. O gordo perguntou quão ousada ela tinha sido,
mas o protagonista sugeriu que o mestre cancelasse o acordo. Quando ele tentou sair, o homem gordo e seus subordinados bloquearam o caminho, dizendo que o menino ficaria ali. Ele ameaçou destruir toda a família na aldeia se não se ajoelhassem e pedisse desculpas, mas recebeu um chute no estômago, cuspindo sangue, caindo nos braços do guarda. Os familiares Gale comentaram sobre a ousadia do garoto, e o guarda do gordo, furioso, partiu para cima. O protagonista desviou com facilidade e contra-atacou, jogando o guarda no chão. A empregada elogiou o protagonista, enquanto o homem gordo ordenava que sua gangue fosse levada para o hotel. O protagonista questionou se aquele homem realmente merecia destruir sua família. De repente, uma gangue chegou ao hotel, e ele se virou para enfrentá-los. O mestre pensou que sua discípula não conseguiria lidar com aquilo, sugerindo que fossem embora sem ela, mas o protagonista disse para ela não agir como se estivesse sozinha. Agora ninguém ousaria tocá-la. Os membros da gangue avançaram, mas Cheng desviava de todos os ataques. Ele agarrou a cabeça de um deles e a lançou no chão, quebrando tudo. As pessoas se perguntavam de onde ele tirava aquele poder estranho. O gordo ordenou que avançassem. O protagonista canalizou sua energia, formando milhares de agulhas ao redor dos assassinos, e liberou o poder com um toque no chão. Todos ficaram atônitos. Então, ele disse que era a vez do gordo. Ele tentou fugir, mas foi atingido pelas agulhas como punição por insultar sua família. Depois, levou um chute nos joelhos por insultar o mestre. O protagonista se preparou para um golpe final, mas o mestre o impediu, dizendo que já era demais e que ela cuidaria do resto. Ela mandou todos saírem, enquanto o homem gordo desabava ao lado dos membros da família Gale. Lá fora, ela explicou ao discípulo que aquela não era a aldeia deles e que temia não conseguir protegê-lo. Vários carros se aproximaram, e a mulher se escondeu atrás de um pilar. Um velho gangster ficou furioso porque alguém havia tocado em seu filho, acompanhado por um homem de uma gangue menor de facas. Se tivessem chegado antes, não poderiam ter escapado, mas agora era melhor ir embora. A empregada estacionou à frente deles. O líder da gangue percebeu e cortou o pilar com a espada, mas não encontrou nada, seguindo adiante com um homem gordo dizendo que só viu alguns ratos vadios. Horas depois, o protagonista terminou o banho reclamando do primeiro dia. Viu o mestre deitado na cama, dormindo de exaustão. O menino pensou sobre a habilidade de todos os 9 mestres e percebeu que precisava acelerar seu treinamento para protegê-la. De repente, seu mestre se virou e seus lábios se encontraram. O garoto teve um lampejo, ativando o seu poder. Quando ela acordou, deu um passo para trás, dizendo que não era o que ele pensava, mas a toalha dele caiu. Ele tentou explicar que estava em transe e saiu da sala, dizendo que iria praticar. Lá fora, bateu a cabeça no chão, culpando-se pelo beijo, mas percebeu que suas artes marciais melhoraram e se perguntou se deveria tentar de novo. Na manhã seguinte, na cidade, o protagonista perguntou por que a senhorita Jeng o trouxe ali. Jeng explicou que era pedido do avô. O homem gordo elogiou o Shen, dizendo que era corajoso, já que a família Wu não era nada, e continuaram andando. Chegaram a uma área de pedras, e ele explicou que era uma casa de jogos, prometendo mostrar tudo ao jovem. Um homem apostava tudo, enquanto outro ganhava milhões. Algo chamou a atenção do protagonista. Ele se virou e foi até o lixo, ignorando os amigos que tentavam detê-lo. As pessoas na plateia perguntavam se ele estava louco, mas ele encontrou a pedra que queria e perguntou quanto custaria para cortar. Negociou por 1000 moedas. O ferreiro começou a cortar, revelando uma seção branca dentro da pedra. A senhorita Jeng reclamava que ele estava bagunçando, enquanto a pedra continuava sendo cortada até o fim. O protagonista pegou a pedra, sentindo que havia algo dentro. Seus sentidos se aguçaram, e o dragão dentro dele despertou. Chen bateu na pedra com a mão, e todos ficaram impressionados ao ver a jade de gelo. Ele tentou absorver a energia da pedra, achando que sua habilidade tinha ativado o poder. Pessoas ao redor ofereciam dinheiro para comprar, mas ele recusou, dizendo que não venderia. Então entregou ao homem gordo, dizendo que ele poderia pagar o que quisesse. Algo mais chamou a atenção do jovem. Ele viu o homem loiro da casa do seu mestre passando com 2 meninas e se perguntou o que ele fazia ali, seguindo seu caminho. Uma mão tocou o ombro da senhorita Jeng. Jokwai perguntou se ela conhecia o rapaz e onde ele estava. Do lado de fora da casa de dormir, o jovem procurou o Rufang, encostando o rosto na janela do carro, mas a mulher lá dentro o chamou de pervertido. De repente, o homem gordo apareceu dizendo que a gangue da adaga sequestrou a senhorita John e que se ele não chegasse antes de escurecer, tirariam a vida dela. O protagonista entendeu a gravidade da situação. Dentro de um armazém, um membro da gangue dizia que ia fazer o que queria. A jovem implorava, quase como uma cachorra, pedindo para o homem não encostar nela, mas ele a agarrou pelo pescoço. Ela ameaçou que a família dela ia caçá-lo até o inferno se ousasse tocá-la. Zoe deu um tapa na cara dela por atrevimento.
e a garota caiu, pensando que o gordo devia ter ligado para a família Jong. De repente, a porta foi arrombada, chamando a atenção do gangster, enquanto o protagonista entrou com seu subordinado derrotado. Ele disse que estavam procurando por ele. O gangster sacou a espada, e a jovem avisou que ele era um artista marcial. Jo Kwai avançou para socar Shen, mas o jovem desviou com a cabeça, evitando o golpe. O adversário infundiu energia no punho, mas Shen agarrou a mão de Xiao Kwai e bloqueou. Kui tentou sacar a espada, imbuindo-a da mesma energia, mas foi parado pelos punhos do protagonista. Chen contra-atacou com um chute no estômago, fazendo o gangster sangrar e voar para longe. Os amigos do oponente suspeitaram que ele tinha um nível de cultivo bem alto. O homem, agora ajoelhado, avisou que o chefe dele estava chegando. Ele se virou para proteger a amiga, segurando-a nos braços, fazendo Jin corar. Ela começou a reclamar sobre vingança, mas ele ignorou e a levou para o carro. Algumas horas depois, em um hotel onde rolava uma festa, um subordinado entrou no quarto do chefe, relatando o estado do homem gordo da família Wu e dizendo que o pai dele queria vingança. O chefe só acendeu o cigarro e disse que ia cuidar disso. Um barulho lá fora indicava que a invasão tinha começado, enquanto um subordinado ensanguentado relatava a situação. O protagonista entrou na sala segurando um dos líderes da gangue. Ele reconheceu Xiao Kwai nas mãos dele e lamentou a morte tão jovem. 2 subordinados atacaram Shen com espadas, mas o primeiro teve o pulso quebrado facilmente, enquanto Shen usava sua própria espada para bloquear o outro. O chefe achou interessante e repetiu que queria ver ele sofrer. Shen avisou que ia buscar vingança naquele dia mesmo e começou a cortar com a espada. Yuan Bap aplaudiu, sugerindo que ele se submetesse, mas Shen ignorou, só para irritar o chefe. O homem sacou a espada e atacou, mas Shen bloqueou com facilidade, movendo sua arma. O chefe saltou sobre ele, suas espadas colidiram e a lâmina de Shen quebrou. Sem opção, ele recuou, fazendo o chefe sorrir e liberar seu poder. O golpe dele causou destruição, mas Shen bloqueou com as próprias mãos, acertando o estômago do homem com o joelho, jogando-o na mesa e fazendo-o sangrar. O chefe se levantou e se ajoelhou diante de Shen, implorando para ser poupado, mas ele avisou que não haveria uma próxima vez. Ele caminhou pelo corredor e deu de cara com uma garota de cabelo púrpura. Chen perguntou quem era ela, e a garota se apresentou, pedindo que ele passasse a noite com ela. Chen disse que não era esse tipo de homem, mas a garota, insistente, ofereceu 1 milhão por uma noite. Chen acabou aceitando. Enquanto a mulher entrava em uma loja de ternos, alguns guardas começaram a persegui-la. Ela percebeu e se escondeu no provador, cobrindo a boca de Shen e pedindo que ele pegasse roupas novas para ela. O protagonista saiu do provador com algumas roupas estranhas. A garota vestiu uma roupa de empregada, e quando os homens chegaram, empurrou Shen contra a parede e o beijou, confundindo os guardas, que foram embora. Ela deu um passo atrás, dizendo que agora estava tudo bem, vestiu suas roupas originais e disse que iriam embora. Shen imaginou algumas coisas indecentes, mas os dois simplesmente seguiram para o leilão da família Lou. Saindo do carro, ele apenas acompanhou sua nova amiga. A garota de cabelo roxo disse que se ele gostasse de algo, ela pagaria. Muitas pessoas importantes estavam presentes, incluindo membros da família Gao. Violet comentou que o menino se parecia com um protagonista, e o mestre confirmou. Até a senhorita Jang e sua amiga gordinha apareceram no evento. Um homem se aproximou da garota de cabelo roxo, perguntando quem era o garoto ao lado dela. Ela apresentou Shen como seu namorado e o homem desistiu de perguntar mais. A protagonista ficou envergonhada diante da situação. A jovem da família Gaio se aproximou, dizendo que o homem tinha pedido sua família em casamento recentemente. As 2 mulheres entraram numa guerra de palavras, mas foram interrompidas. A senhorita Gou gritou que o protagonista era só um fugitivo do país. Pessoas se reuniram e Violet sugeriu que Shuin ajudasse. A senhorita Jang interveio, dizendo que eles não cumpriam a palavra, o que irritou a mulher por ele ser apenas um fugitivo. Mista abraçou o protagonista, chamando-o de namorado, mas as jovens da família de Nang e Violet gritavam que ele era deles. O mestre disse à discípula para ir com ela, mas Jang agarrou a mão dele, dizendo que era um teste, e deu um beijo na bochecha do garoto. O protagonista se afastou, comentando que ela tinha se aproveitado enquanto a senhorita Dei segurava seu braço. O mestre ordenou que ele fosse para casa. A senhorita Jang bloqueou seu caminho, afirmando que Shen era genro da família dela. E a senhorita Steve segurou seu braço, dizendo que ele era seu namorado. As 3 meninas pressionaram Shen para dizer o que ele estava fazendo ali. Confuso, ele pediu ao mestre que não ficasse bravo e seguiu as meninas, deixando seus amigos para trás. O namorado de Miskal surgiu com ideias para esmagá-lo. Longe da multidão, Shen se reuniu com seu mestre e amigos. As meninas insistiam que precisavam estar com ele, mas a conversa foi interrompida. Um homem se aproximou, perguntando à jovem sobre a parceria, e depois questionou por que o protagonista estava ali se não tinha sido convidado. A senhorita Jang, o senhor Han e a senhorita Dei disseram que ele era importante para eles, encurralando o loiro, que acabou aceitando. Então ele disse a Shui que queria falar a sós sobre negócios.
O garoto observou desconfiado, mas a empregada pediu para não causar problemas. Shen inventou uma desculpa e Han decidiu ir junto. A dupla entrou em uma sala onde 3 empresários estavam reunidos. Eles observaram em silêncio enquanto Hu Fang colocava algo no vinho de Shui. Shen abriu a porta avisando seu mestre para não beber, pegou o copo e bateu na mesa. O homem loiro se levantou, chamando-o de mentiroso, e o mestre tentou defendê-lo. Hu Fang mudou de assunto, dizendo que os negócios seriam tratados depois, saindo com sua secretária. O mestre ficou bravo com o aluno e o repreendeu antes de sair da sala. O gordo perguntou se deviam deixá-lo ir, mas Shen recusou, sugerindo um plano e indo falar com o mestre. No banheiro, Hu Fang reclamava da dificuldade de dar a bebida ao Shui e ordenou que a empregada viesse tirar suas roupas. Ele pareceu irritado quando o loiro começou a tirar o cinto. O gordo filmou tudo comentando: "Agora teremos uma grande cena." 10 minutos depois, o leilão começou. O gordo se aproximou, chamou Shen e disse que o espetáculo estava pronto. Hu Fang iniciou a apresentação, lembrando a todos que sua família fundou a Câmara de Comércio e anunciou que o maior lance se juntaria à Câmara. Ele pensou consigo mesmo, que cedo ou tarde Shui seria dele. Agradeceu a todos pelo apoio e disse que iria apresentar o novo produto 3D. O protagonista comentou que o show estava prestes a começar. Enquanto a tela exibia o vídeo do presidente, várias pessoas começaram a gravar com seus celulares. No vídeo, ele admitia que tinha tentado algo com Shui. Hu Fang parecia alguém confiável, mas na real era vil e descarado. O loiro mandou desligar a TV e em 10 segundos o vídeo acabou. A plateia começou a rir, reclamando que tinha sido rápido demais, deixando o homem ainda mais irritado. Ele ordenou que a audição fosse cancelada e que todo o equipamento fosse levado embora. Enquanto a patroa se levantando dizendo que ia embora, no carro, a empregada começou a falar mal do loiro. O mestre apenas perguntou se ele realmente tinha tentado aquilo. Ela já desconfiava das intenções ruins dele, mas não imaginava que ele faria algo tão sujo. O protagonista brincou, dizendo que tinha de proteger o seu mestre, mas lembrou que deixou alguém para trás com seu dinheiro. De repente, uma luz brilhante brilhou atrás do carro. Shen gritou para a empregada tomar cuidado, mas ela, assustada, virou o volante. Rolou um acidente envolvendo 2 carros. A empregada olhou para trás, preocupada com todos, mas viu o protagonista segurando seu mestre para protegê-la. Ele perguntou se ela estava bem, enquanto a empregada gritava para ele olhar para frente. Hu Fang correu em direção a Shen, reclamando que ele tinha destruído sua vida e reputação. A empregada gritou que ele tentou forçar Shui, mas o homem começou a humilhá-la. Shen pensou em quanto queria acertar o cara, mas Shui apenas comentou que ela tinha sido ingênua. Percebendo que ele a via como insignificante, ela ordenou ao discípulo que tirasse a vida dele. Shen acordou, e o loiro começou a canalizar energia para atacar. Seu soco foi facilmente bloqueado pela mão do protagonista. Hu Fang tentou outro ataque, mas falhou, recebendo um soco seguido de uma joelhada que o jogou no chão. O jovem agarrou Hu Fang pela camisa, pronto para desferir o último golpe, mas um vento violento soprou. Um homem encapuzado apareceu por trás de Shen com um ataque que ele espelhou. Ambos recuaram com o impacto, enquanto um homem pegava o corpo de Hu Fang. Shen percebeu que ele tinha habilidades especiais. A empregada se aproximando, ouviu o mestre se perguntar se ele poderia ser Sun Wudi, o rei da espada. Em uma casa perto do rio, o homem se aproximou para relatar ao pai. Jiang, enquanto despejava chá, pensava que o demônio da espada nunca tinha perdido uma luta. Se ele atacasse o jovem guerreiro, ele estaria em perigo sério. O velho quis saber por que o Wai se envolveu, e se deveria encontrá-lo. A jovem entrou na sala reclamando que encontrou Shen no leilão, acompanhado de 2 moças e que seu mestre o levou embora. Jiang perguntou como aquela mulher tinha se aproximado dele, já que sua história não é simples e ela era uma figura importante na capital. Em outro lugar, Shui se ajoelhou para prestar homenagem ao príncipe. Ela disse que já conhecia o garoto e que queria pedir desculpas por não ter aceitado o casamento antes. Agora, confiando em Shen, ela aceitaria seu destino. O príncipe perguntou se ela resolveu os problemas recentes. Ela disse que queria recuperar sua propriedade e ajudar sua discípula. O príncipe disse que fizesse o que quisesse, mas avisou para não o desapontar. Quando ela saiu, o príncipe disse a uma mulher chamada Seven que queria conhecer Shen. Ela concordou em acompanhá-lo no dia seguinte. Shen acordou e foi até o carro, encontrando Fett. Ele abriu a porta, comentando que Shen parecia distraído. O jovem explicou que seu mestre estaria fora por alguns dias. Han aconselhou a focar nos seus próprios assuntos, já que o dia seria difícil, e seguiram para um local com uma grande multidão. O torneio estava prestes a começar, e os moradores esperavam pela família Wu. Um homem apareceu andando como gangster, e as pessoas perguntavam sobre o mestre Lin. Um velho pensou que ele não tinha sido chamado, até que uma adaga caiu no chão. Ele trouxe Lin Zai por teletransporte, e as pessoas próximas o cumprimentaram. A multidão comentava que o menino não teria coragem de ir até lá. Mas Han surgiu de repente do carro, passando bem na frente do gangster. O gordo saiu do carro junto do rapaz, que reclamava por não saber dirigir.
O menino secou a boca e disse que todos deveriam ir até ele. O gordo avisou que o idiota de couro era o líder e que ele deveria tomar cuidado. Shen se preparou, dizendo que eles tinham sido ousados. A sombra de linha atrás dele disse que lidaria com Shen e o enfrentaria se ele atacasse a família Wu. O protagonista respondeu que eles deveriam lutar, e se ele vencesse, a família Wu deveria se curvar. O homem desenhou sua espada e concordou em atacar, dizendo que se ele vencesse, Shen daria sua vida. A enxurrada de golpes foi bloqueada pelo garoto, que pensou que aquele cara estava no auge do reino Julian. A multidão não acreditava na vitória do jovem. Shen recuou, encontrando um artista marcial digno pela primeira vez. Ele canalizou energia na mão, tornando-se mais sério com o dragão. Lin avançou com a espada, tentando cortar, mas Shen se esquivou, abaixando-se. Ele se moveu em direção ao oponente, dizendo que apenas mestres podem tentar ensiná-lo. O golpe destruiu o núcleo do general, jogando-o no chão. Um gangster da família Wu perguntou o que o diabos ele era. Lin avisou que o mestre Wu não deixaria isso passar por destruir seu cultivo. Chen pisou na cabeça dele, dizendo que o cão Wu foi derrotado e, pelo acordo, agora ele era o maior do leste. O velho ficou furioso, enquanto o menino ordenava que todos se ajoelhassem. Wu gritou que não podia assumir a posição da família e os outros concordaram. O telefone de Chen tocou, era seu nono mestre. Ye disse que sabia de tudo e que quem mexeu com eles pagaria. A empregada informou que tinha todos os contratos de aquisição dos imóveis. Homens de Wu correram para avisar que compraram todas as indústrias e que o comprador era Qin Sui. Wu ficou atônito e entrou em colapso, mas Chen disse que agora tinha poder e dinheiro. Membros da família Gao gritaram para que ele não fosse arrogante, lembrando que não era melhor que seu mestre. Mas o garoto segurou seu pescoço, avisando que não tinha medo, quase matando o mestre Wu. A multidão fugiu, dizendo que o protagonista era assustador. Chen se virou para a senhora Go, seu namorado, e deu vários tapas no rosto, com força total. As pessoas murmuraram que ele tirou a vida de Yunju. Wang Ping largou a espada e seus homens perguntaram o que fazer, mas o líder bateu nos subordinados até que Chen o chamou, perguntando se ele realmente o seguiria, sem trair. O homem confirmou, e o protagonista ordenou que reunisse seus homens e não deixasse ninguém sair. Todos se perguntavam quem era aquele cara, que até o mestre da gangue obedecia. Chen ordenou que todos se ajoelhassem, e eles fizeram, admirando o protagonista. Ele avisou que pouparia suas vidas, mas todos deveriam respeitar a família Gao. Então saiu, enfrentando policiais dizendo para ficarem parados, pois tinha relatórios. O policial careca disse que era do serviço secreto, mas Han deu vários socos nele. O careca ficou bravo, mas um colega disse que ele era filho do governador, fazendo-se ajoelhar enquanto os dois seguiam juntos para um bar. Han comenta que talvez fosse melhor perguntar ao pai se Lin tentasse alguma jogada, mas Chen responde que conhece alguém forte em Jiangdong. De repente, um homem tenta atacar, fingindo estar machucado, e Chen tenta ajudar, mas o sujeito logo se senta à mesa deles como se nada tivesse acontecido. Depois de comerem, os meninos pedem uma compensação, e o mendigo oferece um vinho. Assim que ele bebe, a técnica do dragão de Chen dispara automaticamente. O garoto fica curioso sobre como alguém consegue fazer uma bebida tão boa, mas o homem se recusa a revelar quem preparou. Em outro lugar, Lin pede ao mestre Wu para se vingar, enquanto o velho comenta que deveria destruir aquele cara, mas teme não estar à altura. Nesse momento, alguém chega chamando Wu, é Zhong Lao, lembrando que seu rival estava se metendo com o jovem depois de sair da reclusão. O gordo resmunga, dizendo que perdeu todo o seu dinheiro porque o mendigo comeu demais. Então, o homem se apresenta como Baime. Jen pergunta de onde veio o vinho, e Baime explica que é exclusivo, mas existe uma forma de conseguir. Chen acha tudo muito estranho, enquanto o homem gordo tenta oferecer dinheiro, mas ele recusa. De repente, Chen segura a mão de Baime, fechando um acordo. O telefone do gordo toca e chega a notícia de que Zhang Lao está ferido. O velho está na cama e o médico diz que ele precisa se preparar para um funeral. A jovem se aproxima, mandando o médico parar de falar besteira e afirmando que seu pai não deve acreditar nele. O homem gordo abre a porta de repente e a garota pergunta sobre o médico. Chen dá um passo à frente, dizendo que vai cuidar disso. Ele checa o rosto e o pulso do velho, dizendo que os ferimentos são de uma briga de nível avançado. O pai da jovem explica que o Wu foi responsável e que não esperava um ataque pelas costas. Chen percebe que Zhang sofreu por sua causa, enquanto Wan implora que ele salve o avô. O protagonista acalma a jovem, prometendo que pode salvar o velho, e ordena que todos saiam da sala. Chen pede ao homem gordo que levante Zhong, concentrando sua energia.
Ele dispara a agulha espiritual e depois de alguns minutos sai da sala dizendo que o velho está bem. Todos correm para conferir e o encontram abraçado à neta. Chen afirma que o velho precisa descansar e Jeong agradece pelo tratamento. Ele se vira para ir embora e o velho alerta que Mubai enviou sua equipe de guerra para matá-lo. Bai me pergunta aonde vai dormir, chamando Chen, que recebe um beijo de agradecimento nos lábios antes de ir para casa. Chen vai com Bai para sua casa, alertando-o para ter cuidado com o que fala. Lá, encontram a garota de cabelo púrpura com seu mestre. Bai se encanta e se apresenta, enquanto Ji tenta provocá-lo. Quem diz que vieram discutir negócios, e a garota pede 70%, o mestre oferece 50%, e Ji concorda com 3 condições. Quem afirma que isso não envolve seu discípulo, mas protagonista intervém aceitando a oferta Ji. Ji sai dizendo que tem assuntos para resolver, deixando os 3 na casa. O mestre acompanha Chen, elogiando-o por ter defendido a garota, mesmo sendo estranhos há poucos dias. Chen explica que cresceu sem pais e foi criado pelos mestres, que são sua família. Ken pede desculpas e pergunta se ele sabe por que veio para a universidade, mas o jovem admite que não. Ela explica que seu destino já começou e que ele precisa se preparar, descansando um pouco. Chen percebe algo estranho em seu mestre, até sentir uma energia sinistra direcionada a ele. O protagonista sai para o terraço e percebe 5 especialistas, sendo o pior deles o dono de uma aura intensa. Os assassinos concluem o plano e deixam o local, enquanto Chen os persegue, derrotando um a um com suas habilidades. Ao ir atrás do terceiro, percebe que deve reforçar a segurança de seu mestre, até notar um atirador em uma árvore. O homem tenta atacar, mas Chen aparece atrás, acertando a cabeça dele e eliminando-o. No chão, ele encontra uma placa com o nome Mubai. Ao ir atrás do último assassino, ele o encontra já morto, com um palito na cabeça. Chen se pergunta quem teria essa habilidade. Dias depois, ele caminha pela universidade, quando seu mestre agarra a orelha dele e pergunta sobre os corpos na casa, e confirma que eram homens de Mubai. Chen explica que alguém os protegia. Kim disse que apenas eles e Baime estavam na casa, mas o protagonista descarta. O alarme toca e os novatos devem ir para a sala. O mestre se despede de Chen. Na sala de aula, os rapazes reconhecem o protagonista e o tratam bem, até que a chegada de um professor que anuncia uma semana de treinamento militar, com a instrutora Shen. Os alunos se perguntam onde ela está até notarem uma garota em trajes militares. Shen se apresenta, explicando que o treinamento vai prepará-los para serem mais fortes, mas é rigorosa. Chen acha que já está em forma e pergunta se pode faltar, mas o professor nega. Então, ela o leva à enfermaria para cuidar do seu ferimento. Prepara uma agulha enorme. Ela puxa as calças do menino tentando aplicar a injeção, mas Chen se esquiva. O instrutor mira o pescoço dele, mas Chen bloqueia e imobiliza o instrutor. Pensando como ela é bonita, o garoto comenta que vai satisfazê-la, provocando Shen, que dá um tapa na cara e sai, dizendo que ela terá uma lição. No campo de treinamento, os alunos comentam que poderiam descansar na enfermaria, mas Chen se recusa. Ele ordena que formem fila e Shen decide que devem correr 10 voltas. Ele organiza os colegas e o tempo termina. O instrutor pergunta pelos outros 27 membros da equipe e Chen não sabe. Ele é punido como capitão e quando reclama, a pena é dobrada. Os colegas acham que Chen não tem sorte, mas ele começa a correr. 20 minutos depois, ele termina a corrida, surpreendendo todos. Shen elogia o desempenho e manda fazer 50 flexões, algo simples para o protagonista. Em seguida, ele recebe um treinamento especial de 300 flexões. Chen protesta, mas é forçado a cumprir. Após alguns minutos, ele completa as 300 flexões. Shen manda enfrentar o instrutor Kwang. O homem ataca com um soco, mas Chen bloqueia. Uma explosão sacode a área, e o instrutor tenta chutar, mas Chen desvia com facilidade. Chen se posiciona atrás dele, pronto para o golpe final, mas a instrutora bloqueia. Ela recua, admirando a força dela, e sente a energia carregada e ameaça ao seu redor, liberando sua própria energia, formando uma palma poderosa contra ela. O instrutor levanta o dedo e dispara um raio tentando quebrar a palma de Chen, enquanto o garoto forma uma espada de energia e avança direto, pronto para um choque brutal. Depois do impacto, o instrutor pergunta se ele realmente quer desafiá-la assim, mas o jovem não espera e ataca de novo, acertando a perna dela com golpes precisos e sujos. O professor tenta se esquivar, mas Chen a segura e continua a bater nela na frente de todos, deixando a mulher furiosa. Ela tenta se libertar, mas Chen pede que ela prometa não bater nele e a deixa cair no chão. Quando ela tenta um tapa, ele lembra da promessa. A mulher manda os guardas capturarem Chen para punição,
mas o garoto avisa que não confia em gente como ela. A instrutora bate com o cinto nas grades, exigindo cooperação. O garoto grita que está sendo atacado, então os colegas tentam segurá-la. A instrutora, reconhecendo a esperteza dele, diz que vai deixar passar dessa vez, mas que ele vai pagar pelo que fez. Chen agradece aos amigos e promete que vai pagar o jantar, até que sua mestre a chama. Ela explica que Mubai entrou na tumba oriental e que o alvo é ele. Sem demora, o garoto se despede dos amigos para cumprir a missão. Fora da universidade, Huan encontra seu mestre, dizendo que Xin não deve piedade da família. Chen vem embora pensando que isso adianta sua agenda. Mais tarde, ele caminha pelos becos, comentando que o clube da adaga fez um bom serviço e que agora é hora de mostrar do que ele é capaz. De repente, alguns assassinos cercam o garoto, dezenas de homens armados prontos para atacar. Um deles avisa que Mubai ordenou sua morte, mas Chen responde que não tá nem aí. Irritados, eles avançam para cortá-lo em pedaços. Na mansão, Violet comenta que os assassinos já dominaram o mercado da família Lee, mas logo ruídos anunciam a chegada de Chen. Ela entra, chamando Kim, que a reconhece como a 7ª mestre. Chen elogia sua performance nos últimos anos, e Kim pergunta se ela veio para lutar. Ela confirma, prometendo um show e preparando os assassinos para o confronto. Chen infunde energia na mão e derrota todos que se aproximam. Quando o líder dos assassinos encara o garoto, Chen aponta a espada, perguntando onde está Mubai. O homem dá um passo à frente, dizendo que só contaria por cima de seu cadáver. Chen segura a espada com a mão, chocando o homem. Depois, chuta o assassino e salta com toda sua energia, derrubando-o. Quase sem vida, o homem admite que mexeu com o mestre errado e só esperava morrer. Mas Chen não hesita e corta novamente, destruindo centenas de guerreiros Marshall. Chen observa satisfeita, enquanto Kim fica zonza, e o 7º mestre comenta que esse é o caminho do garoto para o futuro. Ela percebe que ele terá que se adaptar a muitas situações, e Kim se pergunta quantos inimigos estão atrás dele. A mulher revela que há pessoas esperando por Chen há 18 anos, e que seu futuro será grandioso. Um observador distante nota que o Rei da Espada interveio para deter o jovem. Chen levanta a espada, chamando-o para a luta. Em outro lugar, os filhos da família Zhang comentam que o velho é cheio de truques e está no reino do Rei Celestial. O segundo filho ordena proteger Chen imediatamente. O 7º mestre diz que o velho é um adversário formidável. O Udi, o Rei da Espada, ataca com um chute, quebrando apenas o chão sobre ele. Chen o provoca, chamando de cachorro velho, enfurecendo o Udi, que invoca sua espada. Ambos atacam com energia, causando impactos múltiplos. Recuando, o Udi o chama de gênio tolo por se achar seu rival. Mas Chen prepara um ataque de energia amarela, canalizando um dragão em sua espada. Os filhos da família Zhang comentam que o golpe poderia cortar montanhas e rios. Wu Ji tenta resistir, usando centenas de espadas, mas uma explosão o feriu gravemente. Chen avança e corta o Rei da Espada ao meio, deixando os irmãos Zhang em choque. Seus mestres confirmam que ele cumpriu as expectativas. Quando Kung Ping e o Homem Gordo chegam, passam pelos cadáveres e Chen explica que pertencem a Wu Muai e San Wujin. Kung Pang agradece pela rápida rendição e Chen ordena que limpem o lugar. O gordo pergunta se pode visitar o pai, e após breve discussão, Chen concorda. Uma hora depois, o helicóptero chega e o gordo guia seu amigo para a reunião. Médicos comentam que a jovem está inconsciente e fria como gelo, mas a enfermeira defende que ela ainda pode ser salva. O governador pergunta o plano dela, mas ela não tem um. Chen chega e confirma ser um médico milagroso. Alguns médicos duvidam, mas ele explica o método e começa a usar a acupuntura para controlar o fluxo sanguíneo, apesar de ser um método tabu. O governador aprova e o jovem segue para o quarto da senhorita Wong Fu, cobrindo seu rosto com uma máscara. Chen identifica o corpo como jade gelado e precisa selar pontos específicos. Enquanto isso, alguém se apresenta como o jovem mestre Long Xiao e tenta fazer Chen se ajoelhar, mas leva uma cebola na boca antes de terminar. O protagonista reclama, joga uma tigela com garfo na coxa de Xiao e avisa para os seus subordinados ficarem quietos. Han intervém, lembrando o irmão de comer primeiro antes de enfrentar os idiotas. Fora, o governador reclama do atraso, e Huan tenta explicar que o mestre Zhu é talentoso, mas o velho insiste que só Chen pode salvar a jovem. Chegando, o filho mais velho aponta o dedo carregando energia, mas Chen brinca sobre dramas de Mary Sue, irritando o adversário, que invoca sua espada ancestral. Ela cai nas mãos de Chen e acaba quebrada acidentalmente. O cabelo ficou furioso depois que seu artefato foi quebrado e avançou no garoto com um chute. Chen bloqueou de boa, forçando o Dragon a recuar, enquanto Shao Li chamava o time Léo. O garoto provocava o cabelo, que atacava com seu golpe Q, mas Chen bloqueou e quebrou o ataque, empurrando para trás. Han comentou que os dois deviam dar um passo atrás até a polícia chegar. Sha correu na direção deles,
O cabelo explicou a situação e o diretor Léo avisou que quem resistisse perderia a vida. Sem ligar, o gordo mandou ele tirar o uniforme e, enfurecido, Léo ordenou aos guardas que atacassem. O governador impediu que tocassem no filho, enquanto Léo continuava a ameaçá-lo até perceber de quem se tratava. Tentando se justificar, disse que era um mal-entendido, mas levou um tapa do governador. De joelhos, o diretor admitiu que não sabia que era o filho do governador. Enquanto isso, Han avisou aos irmãos Long que não deviam provocar o irmão. Dragon pensou que Han Sanshen parecia o imperador local, o que era uma nota ruim. Han perguntou o que fazer com os dois, e o garoto respondeu que não precisava exagerar. Wan Sanshin falou que Dr. Chen era generoso e merecia 30 milhões por danos emocionais. Shao gritou que era extorsão, mas seu irmão disse que cuidaria disso. O ministro Juan se aproximou reclamando da pequena mente de Wan Hanxin, sugerindo que o mínimo seria 1 bilhão. Wan Lu pediu desculpas a Chen pela má postura. Enquanto os irmãos se arrependiam de mexer com pessoas poderosas, o protagonista apertou a mão do ministro, que pediu que ele voltasse ao hospital. Wan ordenou que os irmãos preparassem a indenização e que o ex-diretor Lu se preparasse para a prisão. No hospital, os médicos se perguntavam do que o garoto era capaz, se não seria um desperdício. Chen apareceu e disse que se eles ajudassem a curar a jovem, deveriam chamá-lo de grão-mestre e dar o título de líder dos médicos. Os dois concordaram e o menino chamou a senhorita Lu, explicando que precisaria de alguém para ajudá-lo. Pediu que os dois usassem a receita para preparar uma sopa medicinal e a levassem para o quarto. Wan ordenou obediência. Enquanto isso, o ministro Quang segurava a mão de Chen, implorando que salvasse a jovem. No quarto, o garoto percebeu que a paciente parecia exausta, perguntou se Chen sabia como reverter o sangue e saiu, alertando a protagonista para não fazer besteira. Lu perguntou o que deveria fazer, e o garoto respondeu que ajudasse nas tarefas e entregasse as agulhas. Pediu que colocasse a menina na banheira, decidido não deixar que ela tivesse um destino ruim. Lu confirmou que estava pronto. Chen tirou a roupa e entrou na banheira e explicou o processo para a agulha. Imbuiu um pano com sua energia e aplicou na senhorita Wan. O Dr. Lu ficou surpreso com a queda da temperatura, enquanto Chen refletia que ela havia sobrevivido o suficiente para mudar seu destino. Selando os pontos de acupuntura, ele se levantou, dizendo que 10 minutos no banho a deixariam bem, mas Han agarrou sua perna dizendo que estava confortável demais. O governador perguntou sobre sua irmã, enquanto tentava acalmá-lo. Chen saiu do quarto e Huang perguntou sobre sua irmã. Os médicos achavam que ele havia falhado, mas Chen negou e disse que tinha dado certo. Dr. Lu saiu do quarto com a jovem e deixou todos chocados com a sua recuperação. Chen tentou sair discretamente enquanto Zhu examinava sua condição, mas a menina disse que o marido havia curado toda a dor que sentia. O governador ficou surpreso, perguntando onde estava o marido. O irmão explicou que ela não tinha marido, mas a menina disse que tomaram banho juntos e que agora teria que se casar com ele. Han comentou que seu irmão estava em apuros, e Chen explicou a situação. Os outros comentaram sobre a sorte dele. Wang levantou da cadeira e pediu desculpas a Chen por duvidar de suas habilidades. O jovem a emburrou levemente, sugerindo que relaxasse. O governador ordenou que o Dr. Lu se cuidasse dela, e Han brincou que agora ele era um Wan. Chen chamou os dois médicos e disse que agora ocupava o cargo de médico em Jonna. Ambos se desculparam e o governador agradeceu por salvar sua irmã. Ele perguntou se Chen estava livre à noite, mas ele tentou escapar na hora. Dr. Zhu pediu que ele participasse de um evento em Zhongkao no mês que vem. Chen tentou escapar novamente e Han perguntou o que aconteceu. Ele lembrou de tudo e ficou envergonhado. Dr. Lu achava que ele era só um bom menino. No dia seguinte, os amigos perguntaram onde o Chen tinha passado a noite, e as meninas se mostraram apaixonadas por ele, criando uma comoção com o garoto no centro. Os amigos ficaram com ciúmes. Shan, vendo a diversão, se irritou e disse às meninas para saírem do caminho e ordenou que Chen entregasse os presentes. Ele tentou recusar, mas a professora ameaçou e ele entregou na hora. Ela avisou que se isso se repetisse, ele sentiria dor e disse que deveria estar pronto para sair no dia seguinte, pois levaria Shen para um programa de treinamento de talentos, se juntando ao Ministério do Reforço. O jovem perguntou sobre o salário, e o instrutor reclamou que ele só pensava nisso. Shen refletiu sobre a extensão de seu poder, e Shen disse que ele não precisaria do treinamento militar se passasse. Ambos o levaram para descansar, e Shen pensou que ela era uma boa pessoa. Em casa, Bin Ming cumprimentou o jovem mestre, elogiando Shen por ter cuidado dele. Shen pediu para não falar em bobagem sobre seu mestre. O velho perguntou sobre seu mestre secreto, e Shen lembrou que nunca tinha falado sobre isso, mas o velho disse que entenderia depois. Shen finalmente se encontrou com seu mestre, que perguntou sobre as aulas. Ele respondeu que partiria no dia seguinte e queria avisar sobre o treinamento. Shen achava Shen bonita, mesmo não sendo seu tipo de aluna,
mas já que cuidava dele, Shen deveria prestar atenção. No dia seguinte, um helicóptero pousou, e o professor explicou sobre as 5 legiões se unindo desta vez, tudo supervisionado pelo ministro, com apenas 3 passageiros. Shen perguntou para onde iam, e ela disse que era para evitar ataques. A construção ficava nas montanhas, e eles deveriam sair rápido. Alguns idiotas chamaram o instrutor Shen para a sala deles, mas ele os ignorou, mostrando o lugar para seu aluno. Su Chang avisou que era perigoso. Shen achou que ele também parecia um candidato. Su Chang disse que muitos queriam ir lá, mas havia lugares onde só ele tinha acesso. Shen disse para sumir. Os amigos dela comentaram que ela era tola e Su era um príncipe, o que irritou Shen, mas o protagonista colocou a mão na cintura dela e disse que cuidaria da namorada, pois não conhecia nenhum príncipe da família Su. Ele só via um pervertido, então virou-se e avisou para não espionarem. A jovem mestra Su ficou furiosa e mandou ele para o inferno. Mais adiante, a professora mandou que ele parasse, e o rapaz tentou provocá-la, quebrando o pulso. Reclamou de dor quando um carro se aproximou e uma garota saiu. Shen a reconheceu e apresentou como líder Ijia, e o jovem a cumprimentou. Seda avisou que um espião do Reino do Sol escapou, e precisavam capturá-lo antes que fugisse. A professora disse que Shen iria com ela para o exercício inicial. Meia hora depois, no helicóptero, disse que Gu estava posicionado lá. Shen ordenou que seu aluno seguisse a equipe divina e não se envolvesse. Então saltou do helicóptero e Shen ficou impressionado com a habilidade dela, enquanto o helicóptero voava e todos pulavam. O garoto seguia os mesmos passos que os soldados, mas ainda se perguntava onde exatamente estava. Ele continuava sozinho, confiando totalmente em suas habilidades de rastreamento, até que ouviu um barulho vindo da direita. Virou-se rapidamente e avistou um homem tentando escapar. Shen partiu na perseguição e o sujeito sacou a espada, atacando com toda a força. O protagonista sentiu a pressão do golpe e por um instante temeu pela própria vida. Ele recuou, refletindo sobre a força daquele homem. Enquanto isso, o espião olhava com inveja a energia brilhando em sua espada e avançava com uma série de golpes cruzados. Shen desviava habilmente, saltando entre as árvores, tentando contra-atacar, mas o espião se esquivava. 2 homens observavam de longe, analisando cada movimento. Eles achavam que o garoto não era páreo para o oponente, mas resolveram continuar assistindo. Shen foi arremessado para fora da fumaça, e o espião comentou que havia recebido 2 golpes e ainda permanecia vivo. O menino pensou em seu instrutor, mantendo-se focado, até que o espião atacou humanamente, mas foi bloqueado. A lâmina de Shen estilhaçava-se, com a espada inimiga se aproximando de seu rosto. Sem outra opção, Shen liberou sua energia, surpreendendo o espião. A explosão massiva lançou ambos para trás. O samurai surgiu da fumaça, determinado a dar seu golpe final, e Shen achou que aquele seria o seu último momento. Mas uma palma espiritual esmagou o espião. Shen se levantou, surpreso, apenas para ver o inimigo sem vida. Um homem que observava aproximou-se, oferecendo-lhe um lugar na equipe Dragão Maluco, apresentando-se como Shen, mas ele foi interrompido por Shan, que desceu do céu furiosa, verificando se Shen estava ferido. Ela questionou se ele tinha enlouquecido ao lutar contra alguém daquele nível, sem nem ouvir sua explicação. Shen acordou no dia seguinte com apenas algumas lembranças do que havia acontecido. Decidiu abrir a porta e procurar pela senhorita Shen, que estava no acampamento do Dragão Maluco. Um soldado explicou que todas as candidatas e garotas bonitas estavam lá. Shen perguntou onde estava o instrutor Shen, e o soldado direcionou para a enfermaria. Enquanto caminhava pelo acampamento, Shen abriu a porta errada e deu de cara com algumas garotas tomando banho. Elas gritaram, "Pervertido!" e jogaram toalhas nele. A mulher do centro perguntou quão ousado ele era para invadir o Dragão Maluco, e as meninas começaram a bater nele. Lá fora, as garotas se reuniram, avisando que qualquer um pego espionando acabaria como Shen. A instrutora saiu da enfermaria, ouvindo uma das meninas ameaçando castrar o protagonista. Quando estava prestes a atacar, o instrutor interveio, apresentando-se como chefe do serviço secreto. A mulher de cabelo rosa ficou ofendida e queria puni-lo, mas Shen tentou argumentar, embora a garota permanecesse inflexível. Shen inventou uma mentira, chamando-se de irmão jurado da menina. Explicou que era como tio dela por antiguidade, e que não havia feito nada. A garota apenas recuou, enquanto Shen agradecia ao general Lin, que admirava o talento de Shen. Shen explicou que já estava curado e partiu com o general. Os amigos de Su Shang comentaram sobre ele, dizendo que o garoto era irmão do general Lin, deixando Shang irritado e querendo confrontá-lo. A instrutora subiu as escadas e os 3 comentaram sobre a sua beleza. Shen também chamou a atenção, deixando 2 deles cautelosos. Com apenas 3 nomes de executores, incluindo Shen, planejavam tirar sua vida. No palco, a líder ordenou que todos os competidores se aproximassem, anunciando que o teste teria 3 rodas e apenas 3 primeiros passariam. Shen percebeu que 2 eram fortes. A CIA explicou que eles deveriam atravessar a floresta intocada em 1 hora para alcançar o objetivo.
Seguindo a rota do mapa, eles lembraram-se dos perigos, e todos os soldados pegaram os livros, concordando com Seida. Ela anunciou o início do treinamento e dispersou todos. Shen correu pela floresta animado, pensando que a primeira roda era sobre velocidade, enquanto os outros seguiam a mesma rota. Dentro de uma sala, Seiya comentou que todos haviam escolhido o mesmo caminho, enquanto outro general disse para deixá-los lutar. Shen continuou pela floresta até que uma adaga surgiu repentinamente. Ele desviou e seguiu em frente, derrubando o atacante dizendo para ir embora. Diante de um campo minado, Ba aproximou-se e Shen percebeu sua força. Ba disse que ele deveria explorar a área, e o protagonista provocou, zombando da falta de noção dele. Irritado, o homem de cabelo rosa atacou Shen com um soco colidindo energia espiritual, quando outro golpe veio de trás, causando outra explosão. Shen disse para se afastarem enquanto Su maldizia e jogava uma granada, prometendo levá-lo para o inferno. Na área final, os instrutores se perguntavam por que ninguém havia chegado em 10 minutos, até que uma explosão chamou a atenção de todos. Uma garota apareceu, segurando a bandeira e informando a examinadora. Os instrutores comentaram que ela era jovem e estava no reino celestial. Ba e Su aproximaram-se ao mesmo tempo, agarrando as bandeiras. A instrutora se perguntou onde estava seu aluno. De repente, Shen surgiu da fumaça, investindo contra Su com um soco de energia espiritual. Ba achou que ninguém sobreviveria à explosão. Quando o golpe de Shen se aproximou, a instrutora bloqueou, fazendo o garoto recuar, impressionando até os seus colegas. Shen explicou que aqueles malucos tentaram matá-lo com a granada, e a Seiya decidiu investigar imediatamente. Ele interrompeu, ordenando que verificassem com cuidado, já que tocaram em seu pessoal. A instrutora segurou o pulso de Shen, o levou para a enfermaria e tratou seus ferimentos. Ela disse que o ajudaria na vingança, até que um soldado entrou, informando que o general Lin convidara seu irmão. No caminho para o quarto do general, a garota de cabelo rosa atacou com uma faca, avisando que desta vez iria castrá-lo. Shen desviou de todos os golpes, refletindo que ela era do reino celestial. Ela tentou novamente, e Shen segurou seu pulso, prendendo-a no chão. Ela gritou para ser solta, e ele deu alguns tapas para irritá-la. A menina chorou, enquanto Lin Sang observava de longe, irritado por ver sua filha ser atacada, mas ele admitiu que queria ver como Shen se regenerava. Sem ninguém atrapalhando, Shen voltou para a enfermaria, onde Shen disse que tinha coisas para resolver e precisava ir embora. O jovem notou um cartão do serviço secreto que seu mestre arrancara de sua mão. Irritado, Shen percebeu que era o mesmo nome de seu mestre, e depois de conversar um pouco, a instrutora se preparou para sair, dizendo que ele deveria vencer. Ela beijou sua testa e, enquanto se afastava, Shen chamou seu sétimo mestre. Ela disse que cuidaria de tudo, enquanto Chen refletia que ela realmente era sua mestra, embora ele tivesse flertado com ela o tempo todo. No dia seguinte, o segundo teste estava prestes a começar. O instrutor apareceu atrás do protagonista, explicando que Sui havia quebrado as regras e fora desclassificada. O sétimo mestre sugeriu que ele continuasse competindo, mesmo correndo risco de vida. Chen disse que entendia a mensagem. Enquanto Xia se afastava, explicando que o teste era um sistema de progressão, com 6 competidores, Chen percebeu a rivalidade crescente. O Xia informou que o primeiro par seria Bai e Liu Yu, que subiram na corda provocando o oponente. O homem de cabelo rosa apenas chutou o adversário, desequilibrando-o. Os guardas anunciaram que Bai Tang tinha vencido a primeira rodada, e a segunda partida seria Su contra Jiao Feng. Chen percebeu que só ele e Sui tinham sobrado, provocando o adversário. Um amigo de Sui sussurrou que o homem que contrataram já havia chegado, e que assim que Chen saísse do acampamento, ele perderia a vida. Sui conseguiu derrubar o oponente e venceu a luta. Xia então anunciou que Chen e Sui teriam de se enfrentar, e os dois subiram na corda. O protagonista disse que estava animado para morrer de vez, enquanto Sui achava que ele iria se render rapidinho. Chen avançou para socar e Sui fingiu rendição, mas foi ignorada. Pendurado por um fio na corda, ele repetiu que se rendia, mas Chen pisou na mão dela para fazê-la cair. Ele afirmou que ninguém se importaria se ele morresse num acidente, e canalizou toda a sua energia para atacar. Sui gritou que admitia a derrota, e todo mundo ouviu. Sui e Bai pensaram que o garoto era covarde. O protagonista disse que a deixaria viva hoje, mas que ainda tiraria a vida dela depois. Xia anunciou que a rodada havia terminado. Os 3 vencedores se tornaram agentes da lei, e Xia explicou que a terceira rodada escolheria o capitão através de um torneio entre eles, sendo a primeira luta Chen contra Bai. O protagonista encarou aquilo como sua chance de lutar. Bai, irritado, atacou com um chute flamejante, que Chen bloqueou com facilidade. A plateia ficou surpresa por ele ter conseguido bloquear mesmo na fumaça.
O homem surgiu com uma espada de energia, novamente parada por Chen, que canalizou a energia na mão e lançou um ataque à distância. O público comentou que Chen precisou apenas de 2 golpes para vencê-lo. Xia anunciou a vitória na segunda partida, com Chen contra Shuei. A garota interessada no primeiro lugar liberou energia rosa rumo ao jovem, mas Chen desviou e destruiu o ataque com sua própria energia. Ela foi arremessada para longe, ainda que tentasse um último golpe quando ele baixou a guarda. Ele simplesmente quebrou a espada dela. Sui admitiu a derrota. Chen deu um passo à frente declarando que o primeiro lugar seria dele. Xia proclamou sua vitória e o coroou capitão, dizendo que poderia escolher um dos departamentos, e que se surgissem problemas no futuro, todos deveriam seguir o capitão Chen. Todos confirmaram e Ba achou que ele deveria criar juízo. Chen olhou para seu certificado e percebeu a garota de cabelo rosa se aproximando, ordenando que o prendessem. O garoto fugiu dela pedindo ajuda para pará-la. À distância, o comandante Li observava a luta, instruindo que ficassem de olho nele, quando surgisse a oportunidade. Chen estava numa floresta, satisfeito por estar fora do acampamento, acreditando que agora podia agir livremente, quando facas começaram a voar e cordas o prenderam. O grupo de Sui apareceu, dizendo que iam tirar a vida dele. Chen se libertou das cordas, afirmando que agora era a vez de acabar com Sui, que ordenou um ataque de seu subordinado. O protagonista nem se preocupou, bloqueou o ataque com sua energia, quebrou a espada do homem e cortou o peito, forçando-o a recuar. O subordinado pediu para o mestre correr porque não dava conta, enquanto os servos de Sui cobriram a fuga do líder. Chen Ryu avançou e derrubou todo mundo até alcançar Sui para o golpe final. O soco enviou Sui voando. Chen disse que ele não escaparia. Sui pegou o celular e ligou para o pai pedindo ajuda, mas Chen cortou a mão dele. O chefe tentou fugir, mas Chen separou a cabeça do corpo do adversário e destruiu o telefone. Um subordinado informou o patriarca Sui que seu filho havia reunido dezenas de homens, mas o líder só ordenou que encontrassem o telefone. No aeroporto, os membros da família Sui investigavam o que tinha acontecido com Su Shang. Chen achou que eles se moveram rápido e ouviu algumas garotas comentando sobre uma festa. Ele ficou ali comendo uvas enquanto esperavam a família Sui. Uma moça passou à pressa, esbarrou num copo e rasgou seu vestido, acusando o protagonista e mandando que o marido quebrasse a perna dele. Chen tentou evitar a encrenca, até que a família Sui chegou. O casal jurou que resolveria o caso à noite e partiu. Su Shang declarou que encontraria quem matou seu filho e ordenou que o caçassem. Chen andava dizendo que tinha ido até lá por conta própria, o que deixou o mestre furioso. O protagonista explicou que tentou suicídio na floresta, e isso irritou o mestre Sui, que sacou sua espada de fogo. O golpe foi facilmente evitado pela espada de energia de Chen, que então formou uma palma de energia, forçando o líder da família Sui a se ajoelhar. Sem saída. Sui lançou tudo o que tinha em um ataque poderoso, mas o garoto se esquivou, apareceu atrás dele e aplicou sua técnica de dedo perfurante, arremessando Sui pelos ares. No ar, Sui sacou a espada e lançou projéteis, mas Chen criou ondas de energia que o atingiram, fazendo-o cuspir sangue. Chen zombou, falando que o velho era nada, e perguntou se ele ainda queria tirar a própria vida. Sui, apavorado, implorou por perdão e por clemência. Chen aceitou, apresentando-se como mestre de Donglin, título que todos reconheceram. O garoto avisou que destruiria a família Sui se mexessem com eles de novo, e mencionou os acontecimentos passados. Sui garantiu que a família Tang não faria nada. Chen então se virou e foi para casa. Em Donglin, ao sair do trajo, Chen sentiu saudade do mestre. Bin cumprimentou o jovem mestre, falando que uma mulher estranha o deixou abalado. Chen abriu a porta com raiva e deu de cara com Huang, que correu para abraçá-lo, dizendo que tinha encontrado seu marido. Violet chamou-o de idiota enquanto várias garotas corriam atrás dele. Wang complementou que o marido fez algo embaraçoso com ela. Chen tentou explicar, mas quem segurou sua orelha e exigiu a verdade. Ele relatou que teve que usar a compultura nela e pediu que confiassem. Kim, irritada, torceu a orelha do protagonista com ainda mais força, mas disse que confiava nele, e avisou que se algo assim acontecesse de novo, ele não entraria em casa. Ela admitiu tristeza por seus erros, e como o mercado era competitivo, ambos deveriam ir até a família Zhang para tratar do assunto. Chen tentou ligar para a jovem para resolver, mas ela disse estar ocupada. 2 horas depois, em frente à residência de Zhang, Wong disse ao gordo que o assunto era delicado. No caminho, encontraram Chen e perguntou o que tinha acontecido. A moça explicou que a família foi atacada durante um transporte de joias.
Algumas pessoas haviam morrido e estavam ali para descobrir o culpado. Chen a tranquilizou, prometendo que ninguém mais incomodaria a família Jiang e que iria ajudar. Indo para o carro, Wang reclamou que a família Jiang violou um acordo ao expor a sua família e que agora iriam até lá. Ao entrarem na casa da família Jiang, a jovem a conduziu até o segundo tio. Chen percebeu que havia muita gente e parecia até uma festa, quando sentiu uma aura assassina vindo dos arbustos. Um velho agradeceu a jovem por ter chegado. Era o mestre da família Jiang. Quando alguém abriu a porta e um homem da família Wang sugeriu que ela se juntasse a ele. A jovem acusou o homem de ser o responsável, mas ele respondeu para não fazer negócios em Anju. Chen o insultou por ser falso, apresentando-se como seu pai, o que enfureceu o homem, que ordenou aos subordinados que matassem o garoto. Mas Chen puxa sua espada de energia e corta os braços dos servos com precisão. Os membros da família Jiang que estavam observando de longe ficam boquiabertos com a habilidade do garoto. Wong Kun continua cheio de si, achando que estava no controle mesmo estando no reino de coleta de Yuan. Ele avança para atacar Chen, mas o protagonista bloqueia e rebate o golpe sem esforço. Wong Kun acaba batendo na parede, e os espectadores ficam surpresos com a derrota dele. Irritado, o homem chama seus subordinados, que sacam suas armas em resposta. Chen não se abala nem um pouco. Ele deixa as armas dispararem enquanto se protege com uma barreira de energia defensiva. Mas de repente, uma arma surge por trás deles. Mesmo com Chen tentando reagir, ela acerta a senhorita John. O protagonista fica em choque e corre até ela, selando seus pontos de pressão para conter o sangramento. Segurando a garota nos seus braços, ele se vira e diz com firmeza que vai acabar com os que ousaram atacá-la. Neste instante, os assassinos são atingidos pelo tio de Wu Shuang, que aparece de surpresa. Chen comenta que a garota se feriu e precisa de cuidados imediatos. O segundo tio da família Jiang fica furioso ao ver a Sonicia machucada e grita ordens para que todos os atacantes sejam eliminados. Enquanto caminha com a menina, Shen pede que ela aguente só mais um pouco e concentra sua energia espiritual para curá-la. A garota sente a força de sua energia de um jeito completamente diferente, percebendo que está sendo protegida por alguém verdadeiramente poderoso.